que está se iniciando. E essa campanha, Janeiro Profético, cada dia representa um mês do ano. E eu sei que ainda virá muitos, ainda hoje é só o terceiro dia, virá muitos ainda para ministrar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu louvo a Deus pelo convite. Estava lá em Figueirão quando a irmã Kelly me mandou a mensagem perguntando se eu poderia ministrar a palavra hoje. E confesso aos irmãos que eu estava nos dias bem difíceis. Passei por uma enfermidade ali, fui parar no hospital, quase que eu não dei conta de voltar para trás. Falei, Jesus, mas o Senhor é o dono da obra. Então faz o que o Senhor tem que fazer. Louva a Deus pela vida do pastor Nestor, homem abençoado, que nós tivemos a honra de conhecer. Louva a Deus pela vida do meu esposo, que hoje está do meu lado. Nem sempre ele consegue estar junto conosco. Trabalha para fora, mas Deus sabe de todas as coisas. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês. Lucas, congregamos juntos ali no Colômbia 1, uma bênção. Que o Senhor possa continuar falando no nosso meio. E eu quero ministrar essa noite aquilo que o Senhor ministrou na minha vida. Porque eu falei para Deus, o Senhor sabe o que a tua igreja precisa. E eu gostaria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29. Janeiro Profético traz o tema: consagre ao Senhor todos os teus bens. Quando falamos em consagrar ao Senhor, falamos de entregar tudo para Ele, deixar Ele cuidar. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 4, vai nos dizer assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai e comei do seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade, para que onde vos fizer transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós também tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no vosso meio, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei. Porque assim diz o Senhor: certamente que passado 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscar de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei todas as nações e todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Aleluia. Eu gostaria de fazer uma oração. Aleluia. E eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. E apure os teus ouvidos, porque é a instrução do céu. Aleluia. Pai, eu estou aqui diante da tua presença, me apresentando a ti como um vaso essa noite. Se houver algum erro nessa ministração, o erro é meu, Senhor, porque tu és perfeito, em ti não há erro nenhum, Pai. Então fala com a tua igreja aquilo que é do Senhor, Pai. Ah, Senhor, eu não sei se é aquilo que eles vieram para ouvir, mas é o que o Senhor quer falar esta noite. Então faz a tua grande obra, porque o Senhor, Pai, quer que a tua igreja se multiplique. Então fala, Pai, aquilo que é e aquilo que lhe apraz, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Aleluia. O capítulo 29 do livro de Jeremias vai nos relatar uma carta que Jeremias escreve aos exilados que restaram na Babilônia. E eles estavam ali cativos, num reino que não era deles, num lugar que não era deles. E estavam desanimados, estavam dando ouvido para pessoas que não era para dar ouvido. Porque o capítulo 28 vai nos dizer que tinha um profeta por nome Ananias, que profetizava para eles e dizia para eles: o tempo de vocês aqui é curtinho. Logo, logo Deus vai tirar vocês daqui. Então fique em paz. O tempo de vocês aqui é curtinho. E Deus levanta Jeremias e manda ele escrever essa carta e enviar aos exilados e dizer para eles que eles estavam em um reino, em um lugar que não era o deles, que não era Jerusalém, e que não era para eles ficar de braços cruzados. A carta escrita por Jeremias, ela é muito fácil de ser entendida, porque ela é clara. As instruções do Senhor para aqueles exilados, para aquele povo que foi o Senhor quem permitiu estar ali na Babilônia, é muito clara. O Senhor diz a eles: vocês estão no lugar que não é teu, no meio de um povo que não é o seu, mas não fiquem de braços cruzados, edifiquem casas, plantem, colham, comam, deem os seus filhos e filhas em casamento, se multipliquem. As instruções de Deus é clara para aquele povo. Não fiquem de braços cruzados. Fazem a obra. Continuem fazendo aquilo que eu tenho falado para vocês fazer. Ainda que terra estranha. Quando eu olho para a igreja hoje, eu vejo a palavra de Deus dizer que somos peregrinos numa terra estranha.
E se olharmos para o mundo, podemos comparar ele à Babilônia. O governo não nos ajuda, ele só nos pressiona. Ele não é a favor, muitas vezes ele é contra. E a instrução do Senhor para a minha vida e para a tua, essa noite é: não fique de braços cruzados, igreja. Construa, edifiquem, casem-se e se multipliquem. A ordem do Senhor é: se multipliquem. Vocês não podem se diminuir, porque se vocês se diminuir, a força de vocês vai diminuir também. Então aumentem. Igreja, como que nós aumentamos? É fazendo a obra, é pregando a palavra, é evangelizando, é ganhando almas para o reino. Então nós temos que nos multiplicar. A força da igreja está se diminuindo, porque ela está fechada dentro de 4 paredes. E a ordem do Senhor para nós essa noite é: se multipliquem, construam, construam. Não deixe de construir, não deixe de trabalhar. A terra pode ser estranha, mas faz a obra do Senhor. Continua servindo e continua fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Porque Jesus está às portas. E quando chegar naquele dia, o que você tem para oferecer? A Bíblia vai nos dizer que cada um tem que ver como constrói, não é? Se você construir com ouro, com prata, com lenha e com palha, vai ser passado pelo fogo. Veja como você está construindo. Qual tem sido a sua construção? Qual tem sido o seu trabalho para Deus? Está olhando mais para as coisas do mundo, igual Israel olhava para a Babilônia? Ou está seguindo as instruções do Senhor? Está olhando mais para quem está falando mal de você e te criticando? Ou está seguindo as instruções do Senhor? Está olhando mais para aquele que quer te ver parado, sentado no banco, que diz que você não dá conta de fazer? Ou está seguindo as instruções do Senhor? Aleluia! Porque para te parar, sempre vai ter muitos. Mas existe um Deus, que a ordem dele para mim e para você é: construa, continua construindo, continua fazendo, continua marchando, porque você não pode parar no meio da caminhada. Aleluia! Porque temos um céu para povoar. Temos um céu, igreja, que é o meu dever, o seu dever povoar. Porque eu e você fomos escolhidos, achados, tirados do lamaçal do pecado, lavado na água do Espírito, santificado para fazer essa grande obra. Aleluia! Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Aleluia! E Deus continua instruindo o povo e dizendo: busque ter paz onde vocês estão. E como vocês vão ter paz? Ore pelo lugar onde você está. Apresente o lugar onde você está. Porque se o lugar onde você está tiver paz, você também vai ter paz. Então Deus disse para eles: ore ao Senhor pelo lugar que você está. Irmão, muitas vezes nós sofremos afrontas dentro da igreja, sofremos afronta dos nossos irmãos. Quando nós dobramos os nossos joelhos, nós não queremos
queremos nem saber de orar pelo nosso irmão. Mas como que você quer ter paz com os teus irmãos se você não orar por ele? Então ore, permaneça em oração pelo lugar que você está. Eu congrego aqui no Colômbia 2. Então ore para que o Senhor traga paz para este lugar, para que o Senhor multiplique este lugar, para que os irmãos sejam uma bênção, para que o Senhor venha falar no meio da congregação. Ore, se coloque na posição, porque é o seu dever fazer isso. A Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros, e é o nosso dever fazer isso. Aleluia. Então busque paz. Vocês estão cativos numa terra estranha, mas busque ter paz onde vocês estão. Faz a obra, construa, edifiquem. Faz o que tem que ser feito. Não fique de braços cruzados. Aleluia. E o Senhor continua instruindo, porque há no meio de vocês muitos falsos profetas, profetizando no meu nome, mas não fui eu quem enviei. Muitas vezes as pessoas falam algo para nós, e sempre vivemos em um tempo, irmãos, que todas as vezes que alguém te entregar um recado, vá para o joelho e faça prova com Deus. Porque eu já pereci por causa de profetas e por causa de coisas que me disseram, e eu tomei posse na hora e não era Deus, e paguei um preço muito alto lá na frente. Então ponha o teu Deus em prova, porque Ele é fiel. Ele usa sim os profetas na terra, Ele usa sim, mas também tem aqueles que vivem da emoção, que vive dentro da igreja e que muitas vezes não fala o que Deus quer que seja falado. Então Deus instruía o povo: cuidado com o que estão profetizando, porque estão falando para vocês que o tempo é curto, é rapidinho, vocês vão vir embora. Mas Deus disse para ele: vocês vão ficar aí 70 anos. 70 anos é aí que vocês vão ficar. Então construa, edifiquem, faz a obra. Nós não sabemos o tempo que nos resta. Nós não sabemos a hora e nem o dia que há de vir o Filho do Homem. Então construa, edifique, faz a obra, não fique de braços cruzados, porque a hora que a trombeta soar, nós temos que ter algo para apresentar ao Senhor. Então faz a grande obra, tá doendo, irmã Márcia, faz a grande obra. Tô chorando, faz a grande obra. Tá difícil, faz a grande obra. Estão falando de mim, faz a grande obra. Não para não, porque o reino do céu é a recompensa para mim e para você, de não desistir daquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia, porque Ele é fiel. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: sabe por que vocês precisam continuar fazendo? Porque eu sei o pensamento que eu tenho para vós. Não é pensamento mau, não. É pensamento bom. Não é porque eu vou deixar vocês aí 70 anos que eu tenho pensamento ruim para vocês, não. Não é não. Eu vou deixar vocês aí 70 anos porque eu preciso que vocês aprendam que eu sou o Deus da vida de vocês. É por isso. Mas eu sei os pensamentos, e quando chegar o tempo certo, eu irei resgatar vocês de volta. Eu irei trazer vocês para a terra na qual foi eu quem prometi. Eu irei trazer de volta. Então edifiquem. Está aí, mas edifica, porque será 70 anos. Eu sei a
busca, que eu vou permitir que vocês me conheçam. Eu vou permitir que vocês me achem. A Bíblia diz: eu serei achado de vós, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Então clama a mim, me busca, faz a minha obra, não cesse de falar comigo. Eu ainda sou o Deus que permito ser conhecido de vós, e Ele quer se apresentar cada dia mais um pouquinho para você. Aleluia. A palavra de Deus em Jeremias 33:3, ela vai dizer assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas é necessário clamar a mim. Sem clamor, igreja, não tem resposta do céu. É necessário clamar. Janeiro profético, e ele vai nos dizer que nós devemos consagrar ao Senhor. Quando Deus me deu essa palavra, eu disse: Jesus, não tem nada a ver com o tema. Aí Deus disse: tem sim, filha, tem sim, que só consagra a mim tudo quem está trabalhando, que só consagra a mim tudo quem está edificando. Se você não edificar nada, você não tem nada para consagrar ao Senhor. Se você não construir nada, você não tem nada para entregar ao Senhor. Então, entregue ao Senhor tudo, mas construa, trabalhe. Não entregue somente e fique de braço cruzado, não. Faz a obra. Se deixa ser usado pelo Senhor. Aleluia. Porque quando você entrega tudo para Deus, Ele se levanta do trono e age ao teu favor. Cativeiro é mudado, tudo entra no lugar, o ambiente, a sentença, tudo muda, porque Ele é fiel para fazer. Mas é necessário você clamar. Primeiro é necessário você fazer. Primeiro é necessário você buscar. A palavra de Deus diz: e buscar-me-eis e me achareis. Então você precisa buscar para achar. Igreja, é tempo de clamar, é tempo de dobrar os joelhos, é tempo de se consagrar, é tempo de olhar para o céu e dizer: Deus, eis-me aqui, usa a minha vida, porque eu quero ser vaso nas tuas mãos. Ministra na minha vida a tua vontade, Jesus, para que eu venha ser canal de bênção para outras vidas, em nome de Jesus. Igreja, nós não podemos mais nos limitar dentro de quatro paredes, porque aí fora há uma Babilônia para nós conquistarmos, e é nós que temos que trabalhar, e é nós que temos que edificar ela, é nós que temos que apresentar Jesus para ela. Aleluia. É o meu dever, é o seu dever fazer isso, porque a obra ela não pode parar. Então a mensagem do Senhor para a minha vida e para a tua vida essa noite é: construa. É ano de construção. É ano de conquista. É ano da igreja se multiplicar. É ano da igreja avançar. É ano da igreja segurar cada um na mão do outro e marchar como povo valente, chamado, ousado, honrado por Deus. Nós temos que fazer e nós temos que começar. Ainda que vão dizer, ainda que vão falar, marche, construa, não cesse não,
porque é Deus quem está dando as instruções. Então vai na fé, porque se Deus dá as instruções, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele fala, Ele cumpre. Então não tema o inimigo, e não tema o mundo lá fora, não tema quem vai se levantar, porque Ele vai estar do teu lado. Ele vai te vestir com a armadura, para que você possa marchar na terra como soldado valente do exército de Cristo. Aleluia. Não temas fazer a grande obra. É necessário permanecer, é necessário construir, aleluia. Então faz a grande obra, porque ainda tem coisas grandes que o Senhor precisa anunciar no nosso meio. Mas o Senhor só vai anunciar coisas grandes e firmes quando nós clamarmos a Ele. Então busque a presença do Senhor, construa, edifiquem, se multipliquem, pregue para o teu vizinho, fale do amor de Cristo para ele. Talvez você nunca deu bom dia para ele, mas agora é hora de começar a dar bom dia. Agora é hora de começar a dar boa tarde. Agora é hora de dizer: Jesus te abençoa. Faz a diferença na vida de muitos. Um Jesus te ama. Então comece no simples. Por mais que você olhe para o céu e fala: eu não sei, Jesus. Mas Jesus, Ele é professor, e Ele pode te ensinar. Então Ele vai te instruir, Ele vai fazer na tua vida. Consagre ao Senhor tudo. Mas se você não estiver construindo, se você não estiver edificando, o que você vai consagrar ao Senhor? E essa noite a ordem do Senhor é: construa. Edifiquem, porque o Senhor espera por mim e por você, de joelho no secreto, porque Ele vai instruir, porque Ele vai dar estratégia. Não é para ficar parado, não é para ficar de braços cruzados, não, é para fazer a obra, é para permanecer. Você almeja coisas grandes? Então almeje aos pés do Senhor. Você almeja coisas fiéis, coisas que você precisa? Então almeja aos pés do Senhor, construindo junto com Ele, edificando junto com Ele. Aleluia, porque Deus é fiel, Deus é fiel, e Ele tem muito. Aqui é muitos. Barril do Columbo é um bairro que precisa ser explorado pela igreja. E é o meu dever e o seu dever fazer isso. É o meu dever e o seu dever edificar aqui nesse bairro. Edificar na palavra, edificar no amor, edificar no amor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Com a permissão do pastor, eu posso colocar a igreja de pé? Se coloque de pé. Eu queria pedir para os meninos aqui da banda, tem um hino da harpa. Ontem eu ministrei ali no Colômbia 1, e o Senhor ministrou esse hino no meu coração, e hoje quando eu cheguei Ele ministrou de novo. 577. E eu amo esse louvor porque ele fala que Deus só vai fazer se tudo nós deixarmos no altar. O meu tudo, o seu tudo. E essa noite é noite de deixar tudo no altar. Eu não sei o que você está começando a construir. Eu não sei como você está começando a edificar este ano. Nós só estamos no comecinho do ano. E eu não sei como você está começando. Eu não sei o que você tem passado. Mas comece construindo tudo nos pés do Senhor, aleluia. Comece construindo e entregando tudo, e consagrando tudo no altar do Senhor, aleluia. Porque Ele é fiel, e Ele tem coisas grandes para fazer no nosso meio,
Alamanahaya. Pode louvar. Aleluia. Porque Ele é grande e fiel. De oração. E é só em oração. A tua construção vai começar de joelhos. A tua construção vai começar de boca no pó. Quando me buscar de todo o vosso coração, você vai me achar. Alamanahaya. Porque é grande as coisas que o Senhor tem para fazer. Pastor,
Pai, aqui está a tua igreja. A igreja que o Senhor tem chamado, que o Senhor tem instruído, Pai. Pai, que essa noite eles possam começar a construir, que eles possam começar a edificar, Senhor, para que a tua obra venha a crescer. Pai, ensina a eles que eles precisam segurar uns nas mãos dos outros. Porque é grande o caminho, Senhor, mas é o Senhor quem vai guiar. É o Senhor quem abre caminhos no ermo. Então faz a tua grande obra, Senhor. Faz a obra na vida dos teus filhos, que eles possam consagrar a ti a vida deles, o lar, a família, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, continua nos guiando, continua nos moldando, Senhor, porque o chamado é teu. A obra é tua, Senhor. Instrui-nos, nos dê estratégia para avançar sobre a Babilônia e conquistá-la. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia.